Lettera agli Ebrei, capitolo 11, dice così: la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede. Per questa fede i nostri antenati sono stati approvati da Dio. Per fede noi sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio, sicché dall'invisibile ha preso origine il mondo visibile. Per fede Abele offrì a Dio un sacrificio migliore di quello di Caino e in base ad essa fu dichiarato giusto, avendo Dio attestato di gradire i suoi doni. Per essa, benché morto, parla ancora. Per fede Enoche fu portato via, in modo da non vedere la morte, e non lo si trovò più, perché Dio lo aveva portato via. Infatti, prima di essere portato altrove, egli fu dichiarato persona gradita a Dio. Senza la fede è impossibile essergli graditi. Chi infatti si avvicina a Dio deve credere che Egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. Per fede Noè, avvertito di cose che ancora non si vedevano, preso da sacro timore, costruì un'arca per la salvezza della sua famiglia, e per questa fede condannò il mondo e ricevette in eredità la giustizia secondo la fede. Per fede Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo da un luogo dove doveva ricevere un'eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le tende come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa. Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è il proprio Dio. Amen. Preghiamo. Oremos. Signore, nel nome di Gesù Cristo, noi abbiamo letto questa parola, Signore, che soltanto leggerla è già una predica per ciascuno, Signore. Ma adesso, Signore, noi ci mettiamo attorno a lei per capire, per ragionare su, Signore. Chiediamo l'aiuto dello Spirito Santo, che è colui che ci aiuta a capire le cose spirituali, e ti chiediamo, Signore, che mentre facciamo strada, che il tuo Spirito Santo ci guidi, che il tuo Spirito Santo ci porta alla via giusta, e che questa parola sia una luce ai nostri sentieri e una lampada al nostro cammino, Signore. Così ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen, Signore. Amen. Io comincio ti facendo una domanda. Eu começo fazendo uma pergunta para vocês essa noite. Che posto la fede occupa in te? Que lugar a fé ocupa em você? Avete già pensato così? Já pensaram nisso? Qual è il posto che la fede occupa in te? Qual o lugar que a fé ocupa em você? Perché noi parliamo tanto di fede, Porque nós falamos tanto sobre fé, e devo dire che a me particolarmente mi piace parlare di fede, e devo dizer-lhes que eu particularmente gosto de falar sobre a fé, perché è la ragione per cui noi facciamo strada nella vita cristiana. porque é a razão pela qual nós caminhamos na vida cristã. Amen. Il motivo per cui noi ci troviamo stasera, ad esempio, E o motivo por que nós estamos aqui esta noite è proprio la fede. é para falar sobre a fé. Amen. Il motivo è la fede. O motivo é a fé. Amen. Nessuno viene in chiesa senza fede. Ninguém vem à igreja sem fé. Se viene in chiesa è perché un minimo di fede ce l'ha. Se veio à igreja é porque o mínimo de fé tem. Ma sbagliano le persone quando pensano sulla fede, Mas erram as pessoas quando pensam sobre a fé, perché a volte pensano che fede porque às vezes pensam que a fé è un insieme di regole religiose é um conjunto de regras religiosas, o un insieme di dottrine bibliche. ou um conjunto de ensinamentos bíblicos, doutrinas bíblicas. È vero che si può dire che fede è un insieme di dottrine bibliche, É verdade também que se pode dizer que fé é um conjunto de doutrinas bíblicas. ma io parlo di fede in un altro senso, Mas eu quero falar de fé num outro sentido, come quello elemento che ci spinge a camminare verso Gesù. como um elemento que nos incentiva a caminhar em direção a Jesus. Amen.
Perché la lettera agli ebrei, Porque a carta de Hebreus, che abbiamo letto questo testo, onde lemos esse texto, dice che senza fede nos diz que sem fé è impossibile gradire a Dio. é impossível agradar a Deus. Quindi qualsiasi cosa che tu possa fare, Então, qualquer coisa que possamos fazer, se non c'è l'elemento fede in mezzo, tu non hai fatto nulla. se não houver o elemento fé no meio daquilo que estamos fazendo, não quer dizer nada. Tu puoi cantare senza fede, Você pode cantar sem tu puoi fé, pregare senza você fede. pode orar sem fé, Amen. Tu puoi fare tante cose você pode fazer tantas coisas senza fede. sem fé. E tutte queste cose che tu farai E todas essas coisas que você fizer, sarà soltanto un elemento religioso della tua vita. será apenas um elemento religioso nas nossas vidas. La fede biblica è una fede viva e attiva. A fé bíblica é uma fé viva e ativa. Amen, fratello. Amen. Non è una fede morta, Não é uma fé morta, è una fede viva e attiva. é uma fé viva e ativa. E quando noi parliamo di fede, E quando nós falamos de fé, dobbiamo capire cos'è la fede. devemos entender o que é fé. Perché la lettera agli Ebrei, capitolo 11, Porque a carta aos Hebreus, no capítulo 11, comincia facendo una definizione di fede per noi. inicia fazendo uma definição de fé para nós. Amen. Che la fede è una certezza, una fiducia Que a fé é uma certeza, uma confiança che abbiamo dentro di noi, que temos dentro de nós, una certezza che avremo le cose uma certeza que teremos as coisas, anche se noi non riusciamo a vedere fisicamente. ainda que nós não consigamos vê-las fisicamente. Amen. Una persona una volta ha detto che la fede Uma pessoa uma vez disse que a fé, è saltare nel buio. disse que a fé é dar um salto no escuro. Io non sono d'accordo. Eu não concordo com isso. La fede non è saltare nel buio. A fé não é dar um salto no escuro. Amen. La fede biblica è saltare sulla parola dell'autore della Bibbia. A fé bíblica é dar um salto na palavra do autor da Bíblia. Amen. È più o meno così, e tu dare il passo É mais ou menos assim, como dar um passo e sapere che Dio metterà il pavimento sotto i tuoi piedi. e saber que Deus colocará um terreno para nós pisarmos. Amen. Quindi questa è la fede biblica. Então essa é a fé bíblica. E la fede biblica coinvolge almeno 3 parole: E a fé bíblica envolve pelo menos 3 palavras: credere, crer, fidarsi confiar e attendere. e esperar. Amen. Ripeto per voi: credere, Vou repetir: crer, fidare confiar e attendere. e esperar. Amen. Perché, pastore? Perché credere? Por que, pastor, crer? Perché credere è accettare i presupposti di una verità. Porque crer é aceitar o pressuposto de uma verdade. Tipo, Dio ha detto che sarà con noi. Por exemplo, Deus disse que estará conosco. Tu credi a questa cosa? Você crê nisso? E perché che tu credi a questa cosa? E por que você crê nisso? Perché tu conosci chi è che ha detto questa cosa. Porque você conhece aquele que disse essas coisas. Amen. Se magari io vengo da te e ti dico così, se magari io vengo da te Se por acaso eu vier a você e ti dico così, e te disser assim: io sarò con voi eu estarei com você per sempre, para sempre, mi crederete? você acreditará nisso? No. Não. Primo perché non sono eterno, Primeiro, porque eu não sou eterno. e secondo perché sono un uomo peccatore Segundo, porque eu sou um homem pecador e non sono onnipresente. e não sou onipresente. Giusto? Ma quando Dio parla che sarà con noi, Mas quando Deus nos fala que estará conosco, questo presupposto di che Lui sarà con noi tu puoi fidare. esse pressuposto de que Ele fala que estará conosco, você pode confiar. Amen. Amém? Secondo, la parola fede coinvolge la parola fiducia, Segundo, a palavra fé envolve a palavra confiança. perché Dio ha detto che tipo sarà con noi. Porque Deus disse que estará conosco. Allora tu prendi tutte le tue ansie Então você pega todas as suas ansiedades e metti su di Lui e coloque sobre Ele. e riposa il tuo cuore. E descansa o seu coração. Amen. Perciò che fede, fiducia Por isso que fé, confiança, è riposo in Dio. é o descansar em Deus. Chi veramente crede nella parola di Dio Aquele que verdadeiramente crê na palavra de Deus, riposa sulla parola di Dio. descansa na palavra de Deus. Smettila di cercare di controllare la vita. Ele para de querer controlar a sua própria vida. Fai a meno a cercare di controllare il proprio futuro. Para então também de querer controlar o seu futuro. Amen, fratelli. Perché? Por quê? Perché riposa su Dio. Porque descansa em Deus. Terza parola dice attendere. A terceira palavra é esperar. E perché E attendere? por que esperar? Perché chi crede Porque aquele que crê, si fida confia
e attende, aspetta e espera che le cose prima o poi succederanno. que as coisas poderão acontecer. Amen, fratello. Questa è la fede viva e attiva. Esta é a fé ativa, viva e ativa. Se tu hai una vera fede nel tuo cuore, Se você tem uma verdadeira fé no seu coração, allora sarai capace di credere, agora você será capaz de crer, di fidarti de confiar e di attendere. e de esperar. Amen, fratello. Amém, irmãos? Siete con me? Mi seguite, sì o Estão no? comigo, irmãos? In questo brano l'autore della lettera agli ebrei, E nesse texto, o autor da carta aos Hebreus, lui parla proprio di così, degli esempi di fede, ele dá ali alguns exemplos de fé. di persone che hanno creduto, De pessoas que creram, che si sono fidati que confiaram e hanno aspettato la promessa. e esperaram a promessa. Amen. Che è una cosa che noi non vogliamo fare mai, è aspettare. Uma coisa que nunca queremos fazer é esperar. Amen. Siamo tutti in ansia, Estamos sempre ansiosos. cerchiamo le cose per ieri. Queremos as coisas para ontem. Ma io ti dico una cosa, Mas eu vos digo uma coisa. nella Bibbia Na Bíblia, ha una cosa chiamata tempo, há uma coisa chamada tempo. che non è cronos, Che tempo non- cronologico, Que não é o tempo cronos cronológico, ma è il tempo kairos. mas é o tempo kairos. Sai cosa vuol dire questo? Sabe o que eu quero dizer com isso? Che le cose succederanno Que as coisas acontecerão nel momento no momento che sembra il momento di Dio. que parece ser o momento de Deus. Amen. Nel senso che tu puoi aspettare 90 anni come Abramo, No sentido que você pode esperar 90 anos como esperou Abraão. ma secondo Dio il momento di Abramo avere il figlio era con 100 anni. Mas segundo Deus, o momento de Abraão ter um filho era com 100 anos. Amen, fratello. Quindi noi dobbiamo imparare che la fede funziona così. Então nós temos que aprender que a fé funciona assim. E lo scrittore agli ebrei dice alcuni esempi di fede che io voglio condividere con voi stasera. E o escritor de Hebreus deu alguns exemplos que eu quero condividir com você esta noite. Mi seguite, sì o no? E la prima cosa che lui parla è di una fede E a primeira coisa que ele fala é de uma fé che può cambiare realtà que pode mudar a realidade e produrre possibilità. e produzir possibilidades. Lui comincia dicendo così: Ele inicia dizendo assim: per fede por fé, pela fé, sappiamo sabemos che Dio ha creato il mondo que Deus criou o mundo per mezzo della sua parola. por meio da sua palavra. Sa cosa intendeva l'autore? Sabe o que o autor queria dizer? Che noi dobbiamo avere una fede viva e attiva Que nós devemos ter uma fé ativa e viva, come il proprio Dio aveva in se stesso. como o próprio Deus havia em si mesmo. Amen. Quando Dio ha detto ci sia la luce Quando Deus disse que haja luz e la luce ci fu, e a luz existiu, non è che Dio aveva qualche dubbio sulla luce, se veniva fuori o no. não é que ele tinha alguma dúvida se a luz aconteceria ou não. Lui era assolutamente sicuro Ele tinha absolutamente certeza che la luce esisterebbe. que a luz existiria. E tu puoi dire così: ah, certo pastore, lui era Dio. Então você pode dizer, bom, pastor, ele era Deus. Per lui è facile. Para ele era fácil. Ma la Bibbia sta dicendo: Mas a Bíblia está nos dizendo, tu devi avere la fede você tem que ter a fé che il proprio Dio possiede. que o próprio Deus possui. Che quando parlava le cose si cambiavano. Que quando ele falava as coisas mudavam. Amen, fratelli. Amen. Vi siete ricordati la parola di sabato scorso? Vocês lembram-se da palavra de sábado passado? No, nessuno si ricorda più. La potenza della parola? O poder da palavra? Amen. Quindi parlare di fede, Então, falar de fé, tu devi avere una fede você tem que ter uma fé che la tua fede possa creare possibilità. em que a sua fé possa criar possibilidades. Amen, fratello. Amém. Amen. Hai già sentito quella storia Já escutaram aquela história di un gruppo di fratelli che andavano a fare un culto de um grupo de irmãos que andavam para fazer um culto e uno di loro hanno detto così: ah, oggi pioverà. e um deles disse, bom, hoje vai chover. E loro hanno detto: ah, sì, crediamo di sì. E os outros disseram, sim, nós cremos que vai. Ma un altro l'ha detto così: ma se credete, dov'è l'ombrello? Mas outro disse, mas se vocês creem, onde está o guarda-chuva? Perché sicuramente quando rientrate c'è la pioggia, E quando vocês voltarem, vai estar chovendo. è vero? Quindi dov'è la nostra fede? Então, onde está a nossa fé? Qual è il posto che la fede occupa nella tua vita? Qual o lugar que a fé ocupa na sua vida? Amen, fratelli. Una seconda cosa che io imparo in questo testo, Uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto, che la fede che noi dobbiamo avere que a fé que nós devemos ter è quella fede che ti insegna a offrire il meglio a Dio. é aquela fé que nos ensina a oferecer o nosso melhor a Deus. L'escrittore agli ebrei dice così: O escritor aos Hebreus diz assim, per fede pela fé, Abele Abel
offrì meglio offerta al Signore ofereceu a melhor oferta ao Senhor nel confronto del suo fratello Caino. em relação ao seu irmão Caim. E questa cosa io imparo e mi sembra interessante. E isso eu aprendo e me parece muito interessante. Quando tu vieni in chiesa Quando você vem à igreja, e che tu devi fare, ad esempio, la tua offerta, quando você tem que fazer a sua oferta, tu ti prepari a casa per fare l'offerta? você em casa se prepara para fazer essa oferta? O quando noi parliamo di offerta, Ou quando nós falamos de oferta, noi semplicemente prendiamo la prima banconota che troviamo, è il momento di fare nós offerta. simplesmente enfiamos a mão no bolso e pegamos o primeiro dinheiro que está lá. No, noi dobbiamo fare e dare il meglio a Dio. Não, nós devemos nos preparar para dar o melhor Amém. a Deus. Quando tu vieni in chiesa, Então, quando você vem à igreja, tu vieni a offrire il tuo culto a Dio. você vem oferecer o seu culto a Vi ho Deus. dato l'esempio dell'offerta, Eu dei um exemplo da oferta. ma tu loda il Signore con tutto il cuore. Você louva o Senhor com todo o seu coração. Ah, pastore, ma io non lodo tanto perché io sono un po' stonato. Pastor, eu não louvo tanto porque eu sou um pouco desafinado. Guarda che il ministero di lode non si preoccupa con questa cosa qua. Veja que o ministério de louvor não se preocupa com isso, irmãos. Amen, fratelli. La loro preoccupazione è che tu possa andare in adorazione a Dio, è vero o A no? preocupação deles é que você possa estar em adoração com Deus. Abele offrì un meglio sacrificio. Então Abel ofereceu o seu melhor sacrifício. Perché che Dio guardò l'offerta di Abele e rifiutò di Caino? E por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim? Perché l'offerta di Abele era collegata al suo proprio cuore. Porque a oferta de Abel estava ligada ao seu próprio coração. Quando lui offre al Signore una pecora, ad esempio, Quando ele ofereceu ao Senhor uma ovelha e Caino offre dei frutti, i primi frutti della terra, e Caim ofereceu os frutos da terra, Abele stava dicendo a Dio: Abel estava dizendo a Deus: io non posso offrire niente a Dio eu não posso oferecer nada a Deus tranne la mia propria vita, a não ser a minha própria vida, simbolizzata in quella pecora, simbolizado naquela ovelha. perciò che ha tagliato la gola. Por isso que ele cortou o Avete pescoço capito? da ovelha. E la Bibbia dice che Dio gradia l'offerta di Abele, Então a Bíblia nos diz que Deus se agradou da oferta de Abel. perché la vera fede mi fa offrire a Dio il meglio di me, Porque a verdadeira fé me faz oferecer o melhor de mim a Deus. il mio migliore tempo. O meu melhor tempo. Amen, fratelli. Amém. La mia migliore età, se è che c'è una. A minha Migliore età. melhor idade. Amen. Amém. Sì o no? Quello che posso offrire a Dio, la mia intelligenza, O que eu posso oferecer a Deus? A minha inteligência. la mia forza A fisica. minha força física. Avete capito? Devo Tu entender. puoi offrire il meglio a Dio. Tudo que você pode oferecer de melhor para Deus. E mi ricordo in Brasile Eu me recordo no Brasil che là di solito il culto succede sempre domenica di sera, no? que lá geralmente os cultos são domingo à noite. E mi ricordavo quando arrivavo in chiesa, Eu me lembro quando eu chegava à igreja, i fratelli erano tutti stanchi. os irmãos estavam todos cansados. Domenica. Domingo. Domenica. Domingo. Scusa. Erano tutti stanchi. Eles estavam todos cansados. Perché? Por quê, irmãos? Vedevano a TV, Porque eles tinham já visto a TV, avevano mangiato, já tinham feito o seu almoço, o seu partita di jantar, calcio alle 4. já tinham um pouquinho de bola às 4 da tarde. Amen. Quando era un po' più tardi la partita di calcio, E lá era um pouco mais tarde os jogos de scusa, futebol. quando succedeva di essere più tardi la partita, Quando os jogos eram um pouquinho mais i tarde fratelli arrivavano tutti in ritardo. e os irmãos chegavam atrasados na igreja. Amen, fratelli. E quando arrivavano in chiesa erano tutti stanchi. Quando chegavam à igreja estavam todos cansados. Ministero di lode diceva andiamo a lodare. O ministério de louvor dizia: vamos louvar. Metà chiesa seduta. E a metade da igreja permanecia Non avevano sentada. forza. Não tinham força para Ma levantar. fratelli, no, sono stanco. Mas, irmãos, estamos cansados. Domenica. É domingo. Essendo che la Bibbia ci insegna E a Bíblia nos ensina, che noi dobbiamo custodire sempre il sabato di Dio. a Bíblia nos diz que nós temos que guardar o sábado de Deus. Non sto dicendo proprio del giorno di sabato, Estou dizendo do dia de sábado. ma dobbiamo mettere da parte un giorno esclusivo per il nostro Signore. Quer dizer que nós temos que colocar um dia à parte, exclusivo para o Senhor. Ciò vuol dire offrire il meglio della nostra Isso quer vita. dizer oferecer o nosso melhor a Deus. Amen, fratelli. Amém. Dio vuole il meglio di te. Deus quer o nosso melhor. Dio vuole il meglio del tuo tempo. Deus quer o melhor do nosso tempo. Amen. Questa è la vera fede. Essa é a verdadeira fé. Questa fede che non mi fa offrire il meglio non è una fede biblica, ragazzi. Essa fé que não me faz oferecer o meu melhor não é uma fé bíblica. Amen. Quando tu ti ricordi che sabato sera c'è culto, cosa che ti viene al cuore? Quando você lembra que sábado à noite tem culto, o que te vem ao coração? Mamma mia, ancora. Aí, Fratellanza. Amen. Gioia. Amen. Parola di Dio. palavra de Deus. Festa. Sì o no? Festa. Sì o no?
Sim. Almeno dovrebbe essere. Deveria ser assim. Amen. Ma se tu dici così, ah, sabato c'è culto. Mas se você disser assim, bom, sábado tem culto. Ah, vabbè, ma sono andato già mercoledì. Ah, mas já fui quarta-feira. No, non serve che io vada sabato, Então eu não preciso ir sábado perché também. non voglio diventarmi santo. Porque eu não quero me tornar santo. Non è questo il discorso. Não é esse o discurso. È offrire il meglio al É Signore. oferecer o nosso melhor a Deus. Amen. Sai cosa? Sabe o que, irmão? Vi do un esempio di offrire il meglio. Vou dar um exemplo de oferecer o nosso melhor. Oggi tu sei giovane, Hoje você é jovem, hai gli occhi perfetti, tem os olhos perfeitos. ma arriverà il momento, Mas chegará um momento, sì o no? Non riusciremo magari a leggere tanto. você não vai conseguir ler tanto. Farà come Giuseppe, userà 2 o 3 occhiali. Terá 2, 3 óculos. Amen. Scherzo, è che lui mi ha fatto vedere. Ma arriverà il tempo che un altro magari dovrà leggere la Bibbia per te. Talvez chegue um tempo que o outro deverá ler a Bíblia para nós. Allora offri il meglio del tuo tempo, della tua salute fisica al Então Signore. ofereça o melhor de você, o melhor da sua saúde para o Senhor. Amen, fratelli. Amém. Oggi tu puoi evangelizzare. Hoje você ainda pode evangelizar. Oggi tu puoi visitare una persona. Hoje você pode visitar uma pessoa. Ma arriverà il momento Mas chegará um momento che sarai tu visitato dagli altri. será você a ser visitado. Avete capito cosa è offrire il meglio al Deu para Signore? entender o que é oferecer o melhor? Terzo, Terceiro, noi dobbiamo avere la fede di Enoch, la fede che ci fa andare con Dio. nós temos que ter a fé de Enoque, aquela que nos faz andar com Deus. Perché che la Bibbia mette quest'uomo Enoch nella Por que storia? Deus fala sobre esse homem Enoque na história? Perché la Bibbia dice che lui è stato singolare. Porque a Bíblia diz que ele foi único. Lui è riuscito a camminare con Dio Ele conseguiu caminhar com Deus e in una generazione em uma geração violenta violenta e distante di Dio. e distante de Deus. Potete capire? E la Bibbia dice così, Enoch A Bíblia nos diz que Enoque, è stato portato via dal Signore ele foi levado com o Senhor e non è più trovato. e jamais foi encontrado. La cosa che Dio desidera da me e da te Aquilo que Deus deseja de mim e de você è che tu riesci a camminare con Lui é que nós consigamos caminhar com Ele in modo che il nostro vecchio uomo non sia più trovato de forma que o nosso velho homem jamais seja encontrado novamente, a causa della nostra trasformazione del camminare con Dio. devido à nossa transformação por andar com Deus. Tu puoi immaginare che privilegio? Você pode imaginar que privilégio seria isso? Come Enoch camminare con Dio? Como Enoque, caminhar com Dio Deus. lo guardò Deus olhou para e ele ha detto così: e disse assim: è un bravo ragazzo, é uma pessoa ótima. questo qua non lo posso lasciare, lo voglio con me. Esse eu não posso deixar aqui, eu quero ele comigo. E Dio, la Bibbia dice che Dio lo portò via per non provare la morte. E a Bíblia nos diz que Deus o levou consigo para ele não provar a morte. Potete capire, fratelli? Dá para entender isso, irmãos? È questa la fede che Dio vuole da me e da te. Essa é a fé que Deus quer de mim e de Una você. fede che ci porta ad andare con Lui Uma fé que nos leve a andar com Ele, in modo che noi possiamo scomparire dalla nostra comunione con Dio. de forma que nós possamos desaparecer Dalla nostra comunione con Dio. da nossa comunhão com Deus. Amen, fratelli. Questa è la fede di Enoch. Essa é a fé de Enoque. Qual è il tuo livello di intimità con Dio? Qual o seu nível de intimidade com Deus? A volte mi dispiace che io vedo tanto la Chiesa e le Chiese in modo generale che non conoscono Dio. Às vezes eu fico triste porque vejo igrejas que não conhecem a Deus. No, i credenti non camminano con Dio. Os crentes não caminham com Deus. Piuttosto i nostri giorni, fratelli, Principalmente nos nossos dias, irmãos. che è la generazione della distrazione. Que estamos vivendo a geração da distração. Internet, TV, Internet, TV, è vero o no? WhatsApp, Facebook, reti sociali. WhatsApp, Facebook, redes sociais. E le persone si dimenticano di cercare la faccia del Signore. E as pessoas esquecem de encontrar a face do Senhor. Amen. Le persone, e sai qual è il problema? E sabe qual é o problema, irmãos? Ti dico una cosa. Vou dizer-lhes uma coisa. Sabe perché la Chiesa ancora esiste nella terra? Sabe por que a igreja ainda existe na Terra? Perché la Chiesa è la coscienza dello Stato. Porque a igreja é a consciência do Estado. Amen. Quando i valori della società cominciano a cambiare, Quando os valores da sociedade começarem a mudar, la Chiesa deve alzarsi come una coscienza per il mondo. a igreja deve se levantar com uma consciência para o mundo. Ma per avere questo dobbiamo camminare con Dio. Mas para acontecer isso, nós temos que caminhar com Deus. Amen. Io ti faccio una domanda semplice. E farei uma pergunta simples. Quanto tempo tu fai di preghiera al giorno? Quanto tempo você ora por dia? Io oro, pastore, sotto la coperta. Eu oro embaixo da coberta, pastor. Adesso che arriva l'inverno. Agora está chegando o inverno. Amen.
No, io prego, pastore, al modo mio. Não, pastor, eu oro do meu jeito. Ma la domanda è quanto tempo tu spendi con il Signore lì, Mas a pergunta é, quanto tempo você gasta com o Senhor ali? in intimità con il Signore, Em intimidade com o Senhor. parlando con il Signore, Falando com o Senhor. fino che arriva quel momento Até que chega aquele momento in cui tu non parli più e Lui parli. que você para de falar e ele começa a falar com Avete você. già pregato così? Alguém já orou assim? Questa è la vera preghiera. Essa é a verdadeira oração. Perché a volte noi pensiamo che pregare a Dio Porque às vezes nós pensamos que orar a Deus è parlare con il Signore, é falar com o Senhor, dopo alzarsi e andarsene via. depois levantar e ir embora. No, questa non è la preghiera. No, La no, vera preghiera. Não é isso na verdadeira oração. La vera preghiera A verdadeira oração è quando tu cominci a pregare, é quando você começa a orar, cominci a parlare con il Signore, começa a falar com o Senhor, entra in intimità con il Signore, entre numa intimidade com o Senhor, cominci a camminare con il Signore. começa a caminhar com o Senhor. Tra poco tu ti rendi conto Daqui a pouco você se percebe che tu non stai parlando più, que você não está mais falando, ma una voce comincia a parlare dentro di te. mas uma voz começa a falar dentro de você. Questa è la vera preghiera, questo è andare e camminare con Dio. Essa é a verdadeira oração. È questo che faceva Enoch con il É Signore. isso que Enoque fazia com o Senhor. Lui camminava con Dio. Ele caminhava com Deus. Questa è la fede. Esta é a fé. Avete capito? Dá para entendermos? Quarto, Quarto, la fede che la Bibbia dice a fé que a Bíblia diz è la fede di Noè. é a fé de Noé. Amen. Amém, irmãos? È la fede che ci fa lavorare per Dio. É a fé que nos faz trabalhar para Deus. Amen. Oggi noi siamo credenti tranquilli, vero? Hoje nós somos crentes tranquilos. Pensiamo che andare a un culto, Pensamos que ir para o culto, fare il nostro servizio religioso, fazer o nosso culto a Deus tornare a casa abbiamo fatto tutto. e voltar a casa, fizemos tudo. Ma la Bibbia dice così: Mas a Bíblia nos diz assim: Noè, Noé, spiritualmente avvertito dal Signore espiritualmente avisado pelo Senhor e colpito di un santo timore, e atingido por um santo temor, ha costruito un'arca construiu um barco per salvare la sua famiglia. para salvar a sua família. Perché lui, mentre costruiva, Porque ele, enquanto construía aquele barco, stava dicendo che Dio estava dizendo a Deus que Deus, prima o poi condannerebbe quel mondo, antes ou depois, condannerebbe condenaria o mundo. il mondo. Potete capire? Dá para entendermos? Perché che Noè è stato avvertito per Dio? Por que Noé foi avisado por Deus? Lui ci ha messo 120 anni per costruire quell'arca. Ele levou 120 anos para construir a arca. E a volte noi guardiamo, e questa è una cosa stupenda, E às vezes nós vemos, irmãos, é uma coisa maravilhosa. non è stato mai nessun goccio di pioggia nella terra. Não havia ainda caído uma gota de chuva na terra. E quando domandavano a Noè E quando perguntavam a Noé perché che lui faceva quella roba là, por que ele estava fazendo aquela barca, lui ha detto perché pioverà sulla terra. ele dizia, porque choverá sobre a terra. Amen. E la Bibbia dice che dopo che lui ha costruito l'arca, E a Bíblia nos diz que depois que ele construiu o barco, gli animali sono entrati dentro, os animais entraram na arca, ma gli esseri umani no. mas os seres humanos não. E la Bibbia dice così che Noè si rinchiuse dentro dell'arca, E a Bíblia nos diz que Noé entrou e se fechou dentro da arca e la Bibbia dice che un angelo sigillò la porta. e que um anjo selou a porta. Ma guardami un attimo, Mas olha para mim um instante. non vuol dire che quando lui entrò nell'arca, Não quero dizer que quando ele entrou no barco, dopo qualche ora è cominciato a piovere. depois de algum tempinho começou a chover. Alcuni credono che è rimasto forse mesi dentro di quell'arca. Alguns creem que ele ainda permaneceu meses dentro da arca sem que chovesse, Rinchiuso là con la famiglia fechado ali com a e família con gli animali. e com os animais. E qual è stata la fede di Noè? E qual era a fé de Noé? Perché in nessun momento lui guardava il cielo, perché era chiuso là dentro. Porque ele de dentro da arca não conseguia ver o céu. Prova a immaginare se magari la sua moglie gli chiedeva così: Imagine se sua mulher lhe pedisse assim: ma Noè, sei sicuro? Noé, você tem certeza? Perché ormai sono 6 mesi che siamo qua dentro, Porque agora nós estamos há 6 meses já aqui dentro, con queste bestiame, con questi animali qua dentro. com esse monte de animais aqui dentro. E il sole è un sole di deserto là fuori. Havia um sol muito quente lá fora. Io immagino che Noè rispondeva così: Eu imagino que Noé respondia assim:
Abbiamo fede. Tenhamos fé. Dio mi ha detto che pioverà. Deus me disse que vai chover. Noi restiamo qua dentro Ficaremos aqui dentro. perché Dio mi ha parlato al cuore. Porque Deus falou ao meu coração. La vera fede, fratelli, non ha nessuna evidenza. A verdadeira fé não traz nenhuma evidência, irmão. Noè ha lavorato per il Signore. Noé trabalhou para o Senhor. E la fede che Dio vuole che tu abbia in questa sera è una fede che ti faccia lavorare per il Signore. E a fé que Deus quer que você tenha essa noite é uma fé que faça você trabalhar para Ele. Amen, fratelli. Amen. Sabe perché che io sto predicando? Sabe por que eu estou pregando, irmão? Per fede. Por fé. Amen. Sabe perché che faccio questo servizio? Sabe por que eu faço esse serviço? Per fede. Pela fé. Sabe perché i servitori della Chiesa lavorano in Chiesa? Sabe por que os servidores da igreja Perché stanno trabalham? lavorando per il Signore. Porque estão trabalhando para o Senhor. Amen. Sai perché che il ministero di lode canta qua in Chiesa? Sabe por que o ministério de louvor canta? Perché stanno cantando per il Signore. Estão cantando para o Per Senhor. fede stanno lavorando per il Signore. Pela fé estão trabalhando para o Senhor. Sai perché che tu stai evangelizzando nel mondo là fuori? Sabe por que você está evangelizando no Perché mundo tu lá fora? stai lavorando per il Signore. Você está trabalhando para o Senhor. La vera fede è la fede che ti fa lavorare per E il a Signore. verdadeira fé é aquela que faz você trabalhar para o Senhor. Noè ha costruito l'arca, Noé construindo a arca, pensava di costruire l'arca per salvare la sua propria famiglia, ele pensava em construir a arca para salvar a sua própria família. ma invece la Bibbia dice Mas ao invés, a Bíblia nos diz che l'arca di Noè que a arca de Noé era per salvare il mondo. era para salvar o mundo. Amen, fratelli. Amém? Chi voleva entrare poteva entrare, Quem quisesse entrar, podia entrar. ma sa perché che non sono entrati? Mas sabe por que não entraram? Tranne Noè e la sua famiglia, Só apenas Noé e sua família? perché nessuno lo ha creduto. Porque ninguém acreditou nele. Ti dico una cosa, Vou dizer uma coisa. oggi noi stiamo parlando che Gesù rientra da noi. Hoje nós estamos dizendo que Jesus voltará para nós. Amen. Amém? Amen. Nessuno ci crede. Mas ninguém crê. Ci chiamano di pazzi. Nos chamam de loucos. È vero o no? Verdade ou não, irmão? Che Cristo che rientra da Que noi. Cristo voltará para nós. Ma io sono sicuro, Mas eu tenho certeza. così come è successo con Noè, Assim como aconteceu com noi Noé. stiamo lavorando Nós estamos trabalhando. e questa è la nostra arca. E esta é a nossa arca. Chi vuole può Quem entrare. quiser pode entrar. Amen. E chi entra qua si salverà, giusto? E aquele que entrar se salvará. Ma quello che si rifiuta Mas aqueles que rejeitam si responsabilizzerà per se stesso. se responsabilização por eles mesmos. Ma chi entrare in quest'arca Quem entrar nesta arca vedrai che stiamo lavorando per il Signore verá que nós estamos trabalhando para o Senhor. e sarà salvato. Será salvo. Quinto, Quinto, fino al 10. Guarda, no, scherzo. até o 10. Abbiamo bisogno della fede di Abramo, Nós temos que ter a fé de Abraão. la fede che ci fa vivere le promesse. A fé que nos faz viver as promessas. Amen. Amém? La Bibbia dice così, per fede, A Bíblia nos diz que por fé, vedi fratelli, è tutto per fede. veja, irmão, que é tudo por fé. Non dice qua per scelta sua, Não diz aqui que é por escolha sua. per cavoli suoi, non serve tradurre, Não, ok. ha deciso di andarsene. Que desejou andar por ele mesmo. No, Não. la Bibbia dice che Abramo, A Bíblia nos diz que Abraão, quando chiamato dal Signore, quando chamado pelo Senhor, partì per una terra saiu para uma terra senza sapere dove andava, sem saber para onde ia. senza Waze, Waze, GPS. GPS. Amen. Amém. Senza la mappa Sem mapas e senza un destino definito. e sem um destino definido. Per fede partì Pela fé ele partiu, senza sapere sem saber dove andava. para onde ele iria. Prova a immaginare la sua moglie chiedendo alla Sara: Tente imaginar o que essa mulher diria. dov'è che andiamo? Para onde vamos? Che ne so io? E rispondere così a una donna è terribile, vero? Responder assim por uma dona, Oh, por uma sì, mulher. Ci spostiamo di casa, Sara. Nos mudaremos de Sì, casa, Sara. nuovo appartamento, Sara. Um novo apartamento. Sì, Sara. dov'è? Sim, mas onde é? Non lo so. Não sei. Andiamo. Ah, vamos pra Prendiamo frente. tutta la roba Peguemos toda a mudança e andiamo via. e vamos embora. La Bibbia dice che questo Abramo ha fatto per fede. E a Bíblia nos diz que Abraão fez isso pela fé. E la Bibbia dice che lui arrivò alla terra promessa. E a Bíblia nos diz que ele chegou à terra prometida. E quando lui arrivò alla terra E promessa, quando ele chegou na terra prometida, la Bibbia dice così: soggiornò ele habitou ali, nella terra promessa habitou na terra prometida, come se fosse una terra straniera. como se fosse uma terra estrangeira. Tu puoi capire cosa intendeva? O que quis dizer com isso, irmão? La Bibbia stava dicendo A Bíblia estava dizendo che Abramo arrivò dove Dio voleva, que Abraão chegou aonde Deus queria nella que ele terra fosse, promessa, na terra prometida. ma lui non l'ha tenuta come terra sua. Mas ele não a teve como terra sua. Lui è rimasto lì, Ele ficou ali, invece di prendere in possesso la terra promessa. em vez de ele tomar posse daquela terra prometida, La Bibbia dice che lui preferì vivere
A Bíblia nos diz que ele preferiu viver come un nomade in tenda. como um nômade em tendas. Sai cosa vuol dire? Sabe o que eu quero dizer? Perché la Bibbia dice così: A Bíblia diz assim: Abramo aspettava una città celeste. Abraão esperava uma cidade celeste. Amen. È come se lui arrivasse a casa sua, É quando ele chegasse à sua casa, ma decidesse di vivere, mas se ele decidisse viver come se non fosse casa sua. como se não fosse a casa dele. Amen. Questa è la vera fede. Essa é a verdadeira fé. È quando tu hai la tua macchina, É quando você tem o teu carro, ma tu sai che non è tuo, você sabe que não é teu, è del Signore. é do Senhor. Amen. Amém. Amen o non amen? Tu hai la tua casa, Você tem a sua casa, ma tu dici questa casa qua essa casa aqui mi ha dato il Signore. foi Deus que me deu. In teoria è mia, Então não é minha. in teoria. Em teoria não é minha. In pratica no. Em prática não. È quello che diceva Abramo. É isso que dizia Abraão. Questa è la terra promessa. Esta é a terra In prometida. teoria è mia, Em teoria é minha. in pratica è del Signore. Mas na prática é do Questa è la Senhor. vera fede. Essa é a verdadeira fé. A noi non appartiene nulla. Nada nos pertence, irmão. Tutto ciò che abbiamo appartiene al Signore. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. Amen. Amém. La Bibbia dice che Abramo A Bíblia diz que Abraão aspettò esperou una promessa di Dio. uma promessa de Deus. E qual è stata la promessa di Dio? Qual seria essa promessa, irmão? Di te De você, io farò una grande nazione. eu farei uma grande nação. Vecchio, Velho, sterile, estéril, non poteva avere figli, não podia ter filhos. ma la Bibbia dice che Abramo confidò nella parola del Signore. Mas a Bíblia nos diz que Abraão confiou na palavra do Senhor. Credere, Crer, fidarsi confiar e attendere. e esperar. Lui aspettò sino alla fine. Ele esperou. E è interessante, E interessante, quando Dio ci dà una promessa, quando Deus nos dá uma promessa, fate attenzione a questa cosa qua. preste atenção nisso, irmãos. Quando Dio ti fa una Quando promessa, Deus te dá uma promessa, a volte ci metti tempo. às vezes isso leva um tempo. E il tempo è difficile per noi. E o tempo é muito difícil para nós. E a volte a causa del tempo noi vogliamo mollare, vero o E no? às vezes, por causa desse tempo, nós queremos desistir. Sì o no? Noi pensiamo così, ah vai, lascia stare. Nós pensamos assim, não, deixa estar, porque não vai Não acontecer. sucederá. Não vai acontecer. Interessante che quando Abramo era un po' giù morale, Interessante que quando Abraão estava um pouco para baixo, che la sua fede magari sbilanciava un po', e a sua fé estava balançando um pouco, la Bibbia dice che Dio gli veniva all'incontro a Bíblia nos diz que Deus vinha ao seu e encontro. Dio parlava con lui. E Deus falava com ele. Un giorno lui era seduto sotto un albero, Um dia ele estava sentado embaixo de uma árvore all'improvviso arrivano 3 persone viaggianti nella casa sua. e de repente chegam 3 viajantes na sua casa. E Abramo, come un bravo beduino, E ele, nomade como del deserto, Um bom beduíno, um nômade do deserto, ha ricevuto quelle persone come ospiti, recebeu aquelas pessoas como hóspede, ha preparato da mangiare preparou um jantar. e guarda che com'è bello il Signore. E veja como é belo o Senhor. E uno di quelli hanno detto così ad Abramo: E daqueles disse assim a Abraão: dove è la tua moglie Sara? Onde está a sua mulher Sara? Come mai io sto qua a conoscere la mia moglie? Como é que ele pode conhecer a minha mulher? Tra poco Sara sta preparando da mangiare Daqui e a pouco vieni là. Sara estava preparando alguma coisa para comer e vem. E mentre preparava, ascolta loro che parlavano. E enquanto ele estava preparando o jantar, ela estava escutando a conversa deles. E uno di quei 3 viaggianti Um daqueles 3 viajantes dice così: disse assim: fra un anno, daqui um ano. doveva aspettare ancora un anno. Então você agora teria que esperar um ano. Fra un anno Daqui um ano io tornerò eu voltarei. e Sara avrà un figlio nelle braccia. E Sara terá um filho seu nos seus braços. E Abramo credette al Signore, E Abraão creu no Senhor, ma Sara no. mas Sara não. La Bibbia dice che lei ha fatto quel tipo di riso scherzando nel cuore. A Bíblia diz que ela no seu coração dava risadas, brincando com aquela promessa. Io, Eu, una vecchia, uma velha, sterile, estéril, 90 anni, 90 anos, avere un figlio. ter um filho, Ma stai scherzando? só pode estar brincando. E quando lei porta la roba da mangiare, uno di loro. E quando ela leva o jantar para eles, um deles, E la cosa che mi piace in Dio è questo. e o que eu gosto de Deus é isso, irmãos. Perché Dio ha detto, uno di loro che era lì una personificazione di Dio, ha detto: perché tu hai riso? Um daqueles que era a personificação de Deus disse Riso, a ela: se por pode que riso. você riu? E lei ha detto così: no, io non ho fatto così. E ela falou: não, eu não fiz isso. E il Signore ha detto: sì, che E, hai riso? aquela pessoa disse: não, você riu sim. Hai cercato di prendere Dio in giro, Sara. Você não levou Deus a sério, Sara. Per caso ha qualcosa di impossibile a Dio?
por acaso há qualquer coisa de impossível para Deus? Però io ti dico che fra un anno Então eu volto a te dizer que daqui a um ano io rientrerò da voi eu voltarei para e vocês. tu avrai un figlio nelle E braccia você terá um filho nos seus e braços. metterai il nome di Isacco. E você colocará o nome dele de Isaac. Amen. Amém, irmãos? Per ricordarti Para você recordar che tu hai riso di que Dio. você riu de Deus. Potete capire, Dá para fratelli? entender, irmãos? Ma la Bibbia dice che Sara aspettò Mas a Bíblia nos diz que Sara esperou. e dopo un anno aveva il suo figlio nel braccio. E depois de um ano tinha seu filho nos braços. Ma non finisce qua. Mas não acabou aqui, irmãos. Posso concludere? Posso concluir? 2 minuti? 2 minutos. Sì o no? Passato qualche anno, più o meno 16 anni, Passado 16 anos, il Signore viene ad Abramo e dice: Abramo, o Senhor vem novamente a Abraão e diz: Abraão, prende il tuo figlio, pegue o seu filho, quello che ti ho dato io, aquele que eu te dei, quello che tu ami, aquele que você ama, il tuo unico e vero o figlio, seu único e verdadeiro filho. va sul monte Moria Vai ao Monte Moriá e lo offri a me e oferece ele a mim in sacrificio. em sacrifício. Questa è fede, fratelli. Isso é fé, irmãos. E la Bibbia dice che al mattino presto E a Bíblia nos diz que de madrugada, Abramo prese il suo figlio Abraão pegou o seu filho con 2 aiutanti e mais 2 ajudantes e partì. e partiram. Arrivata al piede di montagna, Chegando eles ao pé da montanha, Abramo dice una cosa che mi piace davvero. Abraão disse uma coisa que eu gosto muito. Lui ha detto così: rimanete qua, Ele disse aos 2 servos: permaneçam aqui, che io e il ragazzo porque eu e o meu filho andiamo là in cima subiremos, e faremo l'offerta al Signore. faremos a oferta ao Senhor. Dopo rientreremo da voi. Depois voltaremos a vocês. Aspetta. Espera aí. Se lui dicesse dopo io rientro da voi, ok. Se ele dissesse depois eu volto, só eu volto, ok. Ma lui ha detto rientreremo noi da voi. Mas não, ele disse nós voltaremos. E la Bibbia dice che andò là in cima, E a Bíblia diz que quando eles estavam lá em cima, ha legato il suo figlio. ele amarrou seu filho. Il suo figlio era una persona veramente stupenda, Seu filho é uma pessoa maravilhosa, perché è un ragazzino da 16 anni. porque é um rapazinho de E il suo 16 papà anos. lo lega lì nell'olocausto. O seu pai amarrando ele no local do Lui, holocausto. il suo papà già era già un Seu anziano, pai já era um velhinho, ma tanto vecchio. muito velho. Amen. Lui poteva dare una bastonata nel suo papà e scappare via, Ele podia escapar do seu pai ali, ma lui rimase lì mas ele permaneceu ali, in obbedienza al suo em papà. obediência ao seu pai. E il suo papà prende tutto quello che doveva fare, l'attrezzatura, E seu pai faz tudo que tem que fazer naquele local do holocausto e prende il coltello e pega uma faca per tagliargli la gola. para cortar o pescoço do seu filho. In tutto questo momento Dio sta in silenzio, E em todos esses momentos Deus estava em silêncio, perché Dio porta la tua fede fino alla fine. porque Deus leva a sua fé até o fim. Amen. Amém? Tu vuoi vivere le promesse di Dio? Você quer viver as promessas de Deus? Devi andare in fede sino alla fine. Você tem que ter fé até o fim. Amen. Amen. Devi fidarti fino alla fine. Você confiar até o fim, irmãos. Se fosse io Dio, Se fosse eu, Deus, certo che non sarò mai, per carità, verdade que jamais serei. magari solo di prendere il figlio e partire, io direi sì, a posto. Para mim, só de Lasciamo ele stare. ter pegado o filho e já ir caminhando ao Monte Mera, para mim já estaria Ma bom. Dio no, Dio va fino in fondo. Mas Deus não, Deus vai até o fim. E quando lui alza il coltello, E quando ele levanta aquela faca, la Bibbia dice che l'angelo del Signore gridò dal cielo: a Bíblia nos diz que um anjo do Senhor gritou do céu: Abramo, Abramo, Abraão, Abraão, non fare nulla al tuo figlio, não faça nada com seu filho. perché adesso ho capito che tu hai timore di me Porque agora eu sei que você tem um e non temor mi hai de mim. rifiutato il tuo unico figlio. Você daria o seu próprio filho, o único filho. E d'ora in poi E agora em diante, sarai chiamato será chamado padre della fede. Pai da fé. Amen, Amen. fratelli. Potete capire? Dá pra E la entender, Bibbia irmãos? dice nella lettera agli ebrei E a Bíblia nos diz na carta dos Hebreus che Abramo que Abraão salì su quella montagna. subiu aquela montanha. Lui è andato a sacrificare il suo Ele figlio. foi para sacrificar o seu E filho. quando lui rispose ai suoi ausiliari E quando ele respondeu aos seus auxiliares che rientreremo da voi, que eles voltariam para eles, la Bibbia spiega questa cosa. a Bíblia explica isso. La Bibbia dice così: A Bíblia diz assim: Abramo Abraão aveva certezza havia certeza che Dio que Deus era potente era poderoso per fare il suo figlio para fazer com que seu filho risalire dal morto.
voltasse dos mortos. Amém. Amém. Ou seja, Ou seja, eu sacrifico o meu filho. eu sacrifico meu filho. Non so come Dio lo farà, Não sei como que Deus vai fazer, ma lui sapeva mas ele sabia che scenderebbe di quella montagna con il suo que figlio ele vivo. desceria de volta com seu filho Lui vivo. non sapeva il metodo, Ele não sabia a forma, perché la fede vera è così. porque a fé verdadeira é assim. Tu non sai come succederà, Você não sabe como vai acontecer. tu non sai come Dio farà, Você não sabe como Deus ma fará. tu ti fidi che lui lo Mas farà. você crê que ele fará. Qual è il posto che la fede occupa nella tua Qual vita? é a fé que, qual lugar que a fé ocupa no seu coração? Mettiti in piedi. Coloque-se em pé, irmãos.